O que a gente vai abordar hoje em relação ao conteúdo? Lembrando que é um evento especial, então a gente fez as informações serem formadas, serem fundidas em relação a completar umas às outras. Então, todo conhecimento tem um começo, meio e fim, só que o fim não existe, nesse raciocínio de sempre aprender e reaprender, esse olhar, essa crítica, esse desenvolvimento. Isso não vem aleatoriamente, isso não é dom, mas isso é método, né? Então, quando a gente aprende o raciocínio, isso fica realmente armazenado no nosso sistema, né, cognitivo, de aprendizado. Então, a gente consegue seguir e também ter segurança nos atendimentos. Em primeiro momento, a gente vai falar sobre fundamentos de movimento humano aplicado no Pilates. Então, muitas dificuldades hoje observadas é não entender um pouco dessa anatomia integrativa, desses circuitos de cadeia, então não consegue fazer esse link. A nossa formação é muito fragmentada, né? A nossa visão acaba sendo fragmentada. E o nosso público também vem, talvez, com uma visão muito segmentar, onde eu preciso tratar minha lombar, eu preciso fortalecer a lombar. Preciso tratar o joelho, eu preciso fortalecer o joelho. Onde eu preciso tratar meu pé, um entorse, uma faceite, mas preciso trabalhar esses músculos intrínsecos do pé. E se limita a esses segmentos. Então, o nosso cliente imagina que o tratamento é segmentar, muitos dos casos. A indicação clínica também acaba sendo segmentar. Então, quando vem para a metodologia, Pilates, para o atendimento, a gente tem que ter um olhar de globalidade. Isso envolve uma anatomia integrativa. Isso envolve circuitos de cadeias. Então, a gente não fica limitado ao segmento. A avaliação do movimento como uma bússola, como um direcionamento, porque se a gente não tem uma avaliação, né, um olhar funcional, de que como esse corpo está funcionando, é muito difícil a gente ter um roteiro a ser levado em questão, a aplicação dos exercícios, quando a gente não tem uma avaliação direcional. A estrutura de aula que passa confiança, então assim, se eu tenho um fundamento de movimento, se eu tenho uma avaliativa, eu vou ter realmente uma estrutura de aula a ser projetada. Eu consigo entender o que é pré-pilates, eu consigo entender o que é repertório central daquele dia, daquele movimento, e eu preciso entender, e vou entender, sobre essa finalização de aula. Uma aula começa, ela tem um meio e ela tem um final. Então, todo esse roteiro serve como direcionamento nessa montagem de aula. Protocolo de atendimento sem uma receitinha mágica. Então, quando a gente fala de protocolo, ele é um direcionamento. Ele não é um protocolo a ser seguido, né? Do jeito que está na teoria, vai ser aplicado. Porque teoria e prática são duas coisas completamente diferentes. Mas se eu tenho um roteiro, se eu tenho um protocolo direcional, eu tenho possibilidades de abordagem. Então não fica uma aula solta, uma aula que não consegue se conectar. Quando alguém chega com uma dor lombar, por exemplo, uma dor cervical, eu vou dar sempre os mesmos exercícios, porque esses exercícios são para dores lombares. Só que não existe exercício para dor lombar, existe exercício para o circuito do corpo. E diante desse circuito construído, fortalecido, mobilizado, organizado biomecanicamente, o corpo tem a chance de se recuperar. Então a reabilitação, ela vem diante dessa performance do movimento, dessa evolutiva de movimento, e não ao contrário. Então a aula não tem que ser projetada, ou não deveria ser projetada para uma dor lombar. Aula de lombar, aula de quadril, aula de joelho, mas sim levando em questão como esse corpo está funcionando, qual é a via funcional desse corpo, o padrão de movimento, porque é o padrão de movimento compensatório que mantém essas disfunções, essas lesões, essas degenerações e possivelmente que mantém essa dor crônica. Então, quando a gente tem um direcionamento, um protocolo, não significa que a gente só vai fazer aquilo para todo mundo. Não existe exercício igual para todos. O exercício pode ser levado em consideração ao roteiro de movimento, mas a adaptação, a observação, a adaptação é individual, porque assim eu consigo levar a questão funcional de cada um. Então, a gente vai abordar um pouquinho também isso na prática hoje, tá? Esse olhar que também é muito importante.